Fala pessoal, Ricardo Tominaga aqui, analista CNPI da Quanta Research. Hoje a gente vai fazer análise de 3 ativos específicos. Aqui na playlist de vídeos eu soltei recentemente um vídeo falando da importância da análise intermercados. E o que é isso? Com o mundo globalizado, a variação de preço de um ativo, tudo é interconectado, né? Então a variação de preço num ativo atualmente reflete quase que instantaneamente numa cadeia, numa série de outros ativos, né? Antigamente, sem o advento da internet, né, que é entre aspas moderno, essa informação ela demorava para se alastrar, né? Imagina que o petróleo negociado na Europa, até essa informação eventualmente excedido um nível de preço importante no petróleo, até essa informação chegar no Brasil, por exemplo, existia um caminho físico para que essa informação chegasse até aqui, né? Atualmente, não. É tudo muito quase simultaneamente acontece as coisas. Então, quando eventualmente um ativo, né, ganha uma tendência de alta, vamos usar como exemplo, que é o que está na minha tela aqui, inclusive, o petróleo retoma a tendência de alta. Isso quase que instantaneamente, o efeito disso é quase imediato em numa série de outros ativos, tá? Então, o que a gente observa nesse gráfico de petróleo, e esse é um gráfico semanal, tá? A gente está olhando nos futuros de petróleo Brent. O que a gente observa nessa série de dados é importante a gente observar o seguinte. Então, desde o topo formado em março de 22, todo o movimento de queda, né, foi um movimento de correção. Tá? Então, apesar de uma forte desvalorização no ativo, a gente teve uma desvalorização de aproximadamente, do topo até o fundo, aproximadamente 50% de desvalorização, mas a gente tem alguns indícios de que isso tratava-se simplesmente de um movimento de correção, para que eventualmente a tendência, que é de alta, fosse retomada. Tá? A gente tem alguns indícios nisso, por exemplo, a gente tem 2 aqui nos indicadores que a gente está observando. Então, o primeiro indicador é o Composite Index, é um indicador desenvolvido pela Constance Brown, inclusive foi tese do mestrado dela, enfim. E é um indicador não normalizado, ele não oscila entre 0 e 100, diferentemente do IFR, que é o indicador que vem logo abaixo, que é normalizado. Tá? O que é ser normalizado? Quando na fórmula do indicador ele só pode oscilar entre 0 a 100. O Composite, portanto, ele não é normalizado, ele oscila livremente. Tá? E ele é mais eficiente em detectar divergências, tanto de fundo quanto de topo. Eu desenhei uma linha verde nos fundos dos preços, né? A gente percebe que a linha está colocada nos fundos aqui, alinhada com os fundos, e a mesma linha verde alinhada com os fundos do indicador. A gente percebe que existem uma série de divergências de alta, né? Até que eventualmente o preço saiu da range, rompeu para cima o topo anterior, né, na região dos 89,10, que era uma região de resistência. Tá? Outro indício de que todo esse movimento de 50% de desvalorização era simplesmente um movimento de correção. IFR de 14 períodos aqui embaixo. Tá? O IFR, por uma técnica também de leitura do IFR chamada de Trend ID, a gente usa bandas, né? Então notem que no fundo do meu IFR tem 2 bandas. Banda pontilhada, que é do 60 ao 65 e a inferior do 20 ao 25, tá? Essa banda pontilhada, quando o IFR está oscilando, usando essas bandas como referência de topo e fundo, a tendência é de baixa. Agora, do contrário, bandas contínuas que estão posicionadas entre o 35 e o 40 e o 75 e 80, são bandas que caracterizam que quando o IFR está trabalhando nas bandas contínuas, a tendência do ativo é de alta. Tá? Então a gente observa desde lá de trás, pandemia 2020, o IFR fez um fundo na banda pontilhada, desde então passou a trabalhar exclusivamente entre bandas contínuas, ou seja, tendência de alta. Tá? Desde 2020, inclusive em todo o movimento de correção nessa desvalorização de 50% do ativo
do topo de março de 22 até o fundo mais baixo em maio de 23, o IFR sempre trabalhou na banda comprada, tá? Então isso é indício a mais de que a tendência do ativo é saudável de alta ainda. O que a gente observa, e aí aqui de novo, gráfico semanal, tá? Gráfico de uma semana cada barra. Nos últimos 3 meses, a gente vê uma valorização de 23,8 na cotação do petróleo, né? Então a gente vê um fundo duplo na região de suporte de S5. Esse indicador que vocês veem na tela é um indicador desenvolvido por mim mesmo. O algoritmo do indicador ele está dentro da plataforma TradingView e ele identifica, e aqui inclusive caracterizado por os pontinhos amarelos que eu coloquei na tela, pontos de inflexão, onde o ativo forma pontos de inflexão. Então a gente nota que em todo movimento de queda, o ativo formou importantes pontos de inflexão derivados dessas proporções aqui. Tá? Então sempre quando a gente faz análise de Fibonacci, com qualquer método de Fibonacci que seja, é sempre uma questão de proporção. Tá? Então a diferença do FIB 360, que é esse indicador que está na tela, para ferramentas comuns baseadas em Fibonacci, como qualquer um grid de retração, de projeção, por exemplo, é que essa ferramenta ela considera propriedades de expansão e contração nos ativos, tá? Independente de ser para cima ou para baixo. Então, o mercado se move em ondas de expansão, né, formando ondas de impulso. Agora, fazendo um paralelo também com a análise de Elliott Waves. Então, ondas de impulso, o ativo forma tendências se expandindo, né? E ele se contrai, corrigindo até níveis de suporte nesse caso, tá? Fato é que em diversas ocasiões a gente percebe, a gente nota visualmente a formação de pivôs derivados dessa proporção aqui de cima, tá? Então, naturalmente, a expectativa é que, eventualmente, excedida uma região de suporte, ele tende à próxima, tá? A gente vê como o preço flutua livremente entre regiões de confluência, tá? Então, o preço saiu da região de S5, foi para S4, agora saiu da região de S4, expectativa, portanto, que vá para a região de S3. Tá? Região de S3 que compreende entre os 100 dólares e 43 centavos e, vamos marcar aqui na tela, inclusive, para cima, a gente tem a região do 105 dólares aproximadamente. Tá? Então, 100.4 com 105 dólares é a próxima região de confluência e objetivo desse movimento de alta. Tá? E por que eu mencionei a análise intermercados? Porque o fato de o petróleo ter retomado a tendência de alta causa repercussão em outros ativos, em várias classes de ativos, mas a gente vai olhar dois especificamente, que é, por exemplo, o título de 10 anos americano. Então a gente está olhando um vértice da curva de juros americana, que é a de 10 anos, e aqui mesmo raciocínio. FIB 360, topos e fundos marcados na tela, identificados pelo FIB 360. Então, em diversas ocasiões, o mercado mostrando que está formando pivôs com derivados dessas proporções aqui. Então, é sempre uma questão de proporção, tá? Então, isso que é importante salientar. Eventualmente, e a gente observa, né? Petróleo rompeu resistência, isso causa, a valorização do petróleo causa pressão inflacionária que força os juros para cima, né? Então a gente vê nas últimas semanas, inclusive, movimentação de alta no ativo também, ativo colado numa região de resistência nos 4,33, que inclusive é o topo mais alto de outubro de 22, eventualmente excedida essa região, próxima região de confluência 5,100 lá em cima, tá? Esse é um exemplo clássico, né, e claro de análise intermercados. Tá? Então a gente vê que a movimentação do petróleo causa pressão inflacionária e, obviamente, força a curva de juros para cima. Consequentemente, o que a gente percebe nas bolsas? Pressão vendedora. Tá? E é o que a gente observa aqui no gráfico de S&P. Mesma coisa de novo com o FIB 360. Ativo tende a formar pivôs nessas regiões de confluência, tá? Como vem formando nas últimas sessões, nessa estrutura, né? E aqui existe também nessa tela uma análise de Elliott Waves, tá? Então minha avaliação
que a tendência de baixa, que se iniciou aqui em julho de 23, sofreu um movimento de correção com o topo aqui na onda C, na região dos 4.590 pontos do S&P. A gente está olhando o S&P futuro, gráfico de 240 minutos, 4 horas. A partir desse ponto, retomou-se a tendência de baixa. Tá? Então aqui a estrutura de preço que a gente observa dentro desse retângulo sombreado aqui cinza é uma estrutura de impulso para baixo. Tá? Então a tendência foi retomada aqui. Então assim como o movimento ABC que precedeu esse movimento, a gente tem também aqui um pequeno ABC que, na minha avaliação, na minha interpretação de Elliott Waves, precede a próxima perna de baixa. Tá? Então, assumindo a premissa de que o mercado está usando essas proporções para formar pivôs, a gente já tem para baixo os próximos alvos calculados para o S&P. E não é porque o ativo forma pivôs nessas regiões de confluência que é o destino final da tendência de baixa, tá? Os mercados eles têm propriedades fractais. Então, essa proporção aqui que eu estou usando, não necessariamente o 4.290, que é o último suporte derivado dessa proporção, é o destino final desse movimento, tá? Isso porque, pelas propriedades fractais dos mercados, o movimento de baixa pode pertencer a uma escala muito maior de tempo. Pode ser a retomada desta tendência de baixa aqui, que se iniciou em janeiro de 22, topo histórico do ativo. Tá? Então não dá para cravar que uma projeção feita com o FIB 360 é o destino final do ativo, porque os tempos gráficos, os fractais de tempo estão, obviamente, todos trabalhando ao mesmo tempo. Né? Então, muitas das vezes, uma perna de alta ou de baixa, nesse caso de baixa, ela pertence a uma escala de tempo maior. Eu vou dar um exemplo prático disso. Quando a gente olha um gráfico de 1 minuto, por exemplo, a gente faz uma projeção, mas que muitas das vezes essa projeção existe um alinhamento entre os fractais, né? Então a tendência do gráfico de 1 minuto e o de 5 e o de 30 e o do diário, por exemplo, podem estar apontadas todas para a mesma direção e uma projeção do gráfico de 1 minuto não vai significar muita coisa na tendência do gráfico diário, tá? Então o que a gente tem que ter ciência é que quando as tendências do intraday, do diário, do semanal se alinham, é aí que a gente consegue identificar as maiores oportunidades de trading e é quando o mercado se move forte mesmo, tá? Quando existe o alinhamento entre as tendências, né? Considerando as propriedades fractais dos mercados. Então, minha avaliação, o S&P perdeu a região do 4485, que é o suporte que está segurando essa segunda batida aqui. Próximo alvo para o ativo, 4425. Logo depois 4.373 e depois 4.290, tá? Eventualmente, se exceder o 4.290, de novo, caso esse movimento de baixa pertença a uma escala de tempo maior, a gente tem que usar, e aí, um tempo gráfico maior e uma proporção maior que essa para encontrar os próximos objetivos, certo?